Olá, sejam bem-vindos ao Por Dentro do Catavento, especial Biosfera. Nesses próximos 5 episódios, nós vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, bem-estar, que são os temas da Semana Nacional de Museus. É isso mesmo, estamos na Semana Nacional de Museus, que esse ano tem como tema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. E para falar sobre isso, nós temos uma seção aqui no museu que se chama Biosfera, que foi inaugurada recentemente e trata exatamente desse tema. A vida no nosso planeta, como que ela pode existir, o que a gente pode fazer para continuar vivendo aqui. E para falar sobre tudo isso, nós chamamos o especialista na área, o Rafael Ednou, que é o supervisor educativo responsável por essa área. Rafa, é com você. Rafael, e esse é mais um episódio do Por Dentro do Catavento. Dessa vez, nós vamos falar de uma nova exposição que temos aqui, a seção da Biosfera. Essa seção busca mostrar um pouco da vida no planeta e um pouco da manutenção dessa vida. A gente faz parte dela, não faz? Então é importante que a gente entenda o que fez a gente chegar até aqui, qual o caminho dos seres vivos até o momento que a gente está hoje. Na história do planeta, se a gente for olhar toda a linha geológica, toda a história da vida, a gente chegou aqui muito recentemente. Nessa sessão, a gente busca mostrar um pouco disso, um pouco dessas estruturas, o que permite que a gente esteja aqui. Uma das ideias é mostrar esse teto um pouco azul, né? Para mostrar um pouco da atmosfera, um pouco do ar que a gente respira. Essa parte aqui mais embaixo, que é uma parte mais marrom, que vai falar um pouco do solo. Essa parte aqui do meio, que mostra um pouco do céu, mostra um pouco das estrelas, o que é que a gente vê aqui do planeta. Então toda essa cenografia foi pensada para transportar a gente para esse ambiente, para a gente pensar um pouco sobre o universo, sobre o planeta que a gente vive, já que muitas vezes a gente está andando na rua com asfalto, com casas, com poluição, com barulho. Então a gente te traz aqui nesse ambiente, que é um ambiente mais tranquilo, um ambiente que te integra nessas estruturas do planeta. Quando a gente fala da permanência da vida, dessas estruturas que permitem que a gente esteja aqui, isso é um tema muito atual, né? A gente conversa muito sobre isso aqui no Catavento, mas a gente decidiu fazer uma exposição, fazer um corredor aqui específico para isso. Hoje, né, esse tema de sustentabilidade é um tema presente na sociedade, então isso é muito discutido. Quais são os impactos das nossas ações, o lixo que a gente joga, a poluição que vem das indústrias, dos carros, das nossas atividades, né? O que as atividades humanas estão fazendo com o planeta? Nós estamos há 200, 300 anos já modificando a natureza de forma intensa, retirando recursos naturais, jogando gases na atmosfera. Então nós precisamos entender até que ponto o ser humano, as atividades antrópicas humanas, estão impactando no planeta, nessas estruturas do planeta, na biodiversidade. Bom, o Museu Catavento é dividido em 4 grandes seções. Uma delas, que fica no andar superior, é a seção da sociedade. A gente escolheu colocar esse espaço aqui justamente por isso, porque quando a gente fala de sociedade, a gente está falando dos seres humanos, de como a gente vive nesse ambiente. Quando a gente debate sobre as ações humanas, sobre as consequências das ações humanas, a gente está falando não somente de atitudes individuais, de coisas que a gente pode fazer no dia a dia. A gente está falando em coisas que nós temos que fazer como sociedade, como um conjunto de pessoas. Então por isso que a gente decidiu colocar esse espaço aqui, na sociedade. Bom, então nesse primeiro painel da seção Biosfera, a gente busca justamente falar o que é a biosfera. Então a palavra bio vem da vida, e os elementos que compõem essa estrutura da vida no planeta são a atmosfera, que é o ar que a gente respira, a água, que a gente vai falar mais tarde sobre o ciclo dela e tudo mais, e o solo, que é onde a gente constrói nossas casas, da onde a gente tira nossos alimentos, nossos recursos, todos os recursos que nós utilizamos, a maior parte vem do solo. Então a gente escolheu o nome Biosfera justamente para falar dessas 3 estruturas que sustentam a vida, que permitiram o surgimento dela e que permitem a manutenção dela no planeta. E pessoal, a cenografia aqui, como a gente já tinha falado do teto, das partes mais baixas, a cenografia aqui foi bem caprichada. Olha esse globo aqui que legal, a gente fez um globo metálico aqui, um globo bem instagramável, né? Bom, então se a gente estava falei um pouco dessas estruturas que permitem a vida, agora a gente vai aprofundar um pouquinho nelas.
Se a gente está falando da vida no planeta, a gente tem que falar o que permitiu que essa vida aparecesse aqui. Então, esses elementos a gente precisa saber para entender justamente como se manter aqui. O que a gente está fazendo que pode complicar um pouco esse equilíbrio. A vida está no planeta por uma série de fatores. A gente vai falar aqui para vocês nesse vídeo alguns dos principais. Tanto que quando a gente procura vida em outro planeta, a gente vai procurar exatamente esses elementos que eu vou falar para vocês, tá? Então a primeira coisa que eu acho que isso é muito claro na vida das pessoas, né? A gente tem que beber 2 litros de água por dia, a gente usa água para higiene pessoal, usa água para cozinhar. Então, primeira coisa fundamental que a gente tem no surgimento e na manutenção da vida é a presença de água líquida no planeta. A vida surgiu na água líquida há 3,5 bilhões de anos atrás, muito tempo atrás. E lá ela ficou por muito tempo. Ela demorou bastante até adentrar nos ambientes terrestres. A vida ficou na água por muito tempo. Por quê? A água é um que a gente chama de solvente universal. O que seria isso? É bem fácil de entender quando a gente pensa a gente dissolvendo um pouco de sal na água. Quando a gente joga uma colherzinha de sal num copo de água, mexeu lá, esse sal ele vai sumir, né? Ele vai se dissolver naquela água, porque as moléculas de água elas ficam em volta do sal. Várias reações químicas ocorrem na água, ocorrem em meio aquoso. Então não poderia ter um outro lugar melhor para a vida surgir. Os primeiros aminoácidos, as primeiras proteínas, essas reações aconteceram na água líquida. Nosso corpo mesmo, né, 60%, 70% de água líquida. Então a primeira característica fundamental do planeta é a presença de água líquida. Depois que a gente falou da água líquida, tem uma coisa que ajuda a manter essa água líquida aqui, que é a atmosfera. Então essa é a segunda característica do planeta que a gente vai falar em relação ao surgimento e à manutenção da vida. Bom, a atmosfera, a primeira coisa que a gente tem que falar é que ela mantém a temperatura do planeta e na média de uns 15 graus Celsius, se a gente for ver a média dele toda. Esses gases que a gente está respirando aqui mesmo, agora, oxigênio, nitrogênio, se a gente for pegar do nosso pé e for até lá em cima, ela se estende até 800 quilômetros, o que é uma camadinha pequena comparado ao tamanho do planeta. O planeta, em diâmetro, tem 12 mil quilômetros. Então, a atmosfera tem no máximo 800 quilômetros. Essa camada, por conter esses gases, que um deles a gente respira, que é o oxigênio, ela consegue manter o calor no planeta. Essa radiação, esse calor que vem do Sol, a atmosfera ajuda a manter naquilo que a gente chama de efeito estufa. Então isso é muito importante, porque se não houvesse essa atmosfera, teríamos uma temperatura mais baixa, então não teríamos tanta água líquida no planeta, o que não teria permitido a vida. E outra questão muito importante sobre a atmosfera, em determinado ponto dela, vocês já devem ter ouvido falar da camada de ozônio, muito debatida 30, 40 anos atrás. Essa camada, ela ajuda a filtrar, ajuda a segurar um pouco da radiação solar. Então ela também é fundamental para a manutenção da vida, porque nós não podemos ser atingidos por essa radiação solar, por partes dessa radiação solar diretamente. Então, quando a gente fala de manutenção da vida, a gente fala de atmosfera. Essa seria uma outra questão que a gente procuraria em outro planeta. Tem água líquida? Tem. Então, vamos ver se tem atmosfera também. Outro fator importante quando a gente fala da vida terrestre, a vida que a gente conhece hoje, que é a vida inclusive do ser humano, uma coisa que é fundamental para a manutenção dela aqui é o solo. Então, todos os nutrientes, né, quando a gente pensa nessa cadeia alimentar, quando a gente pensa na alimentação dos animais, na nossa alimentação, na estrutura das nossas casas, onde a gente constrói nossa fundação, tudo isso vem do solo. Quando a gente falou lá, até mesmo na atmosfera, o nitrogênio que está no ar, a gente respira oxigênio, mas tem muito nitrogênio que não faz muita diferença para nós na respiração, mas ele faz diferença na hora que ele é fixado no solo por bactérias. Ele vai virar um nitrato, um nitrito, as plantas vão conseguir utilizar esse nitrogênio, então são as bactérias que permitem que as plantas utilizem esse nitrogênio. O solo tem essa importância, hoje para nós, fundamental. Lá no começo, quando a vida surgiu na água, não tinha. Quando a vida migrou para o ambiente terrestre, então o solo hoje tem essa importância fundamental para a manutenção da nossa vida aqui no planeta. Então, no segundo painel da seção Biosfera, nós temos essa parte que fala um pouco da fina camada da vida.
nós temos 3 TVs que vão detalhar um pouco esses 3 elementos que eu contei para vocês: atmosfera, água e solo. Então vamos ter uma TV que detalha um pouco mais sobre as estruturas da atmosfera, a composição de cada estrutura, porque ela é toda segmentada de acordo com a composição, densidade. A gente vai ter uma TV falando um pouco do solo, dos nutrientes que nele contém de tanta importância para nós, e nós vamos ter também uma TV que fala sobre a água. Nessa parte aqui da água, no começo, a gente fala muito sobre as quantidades. Então, quanto dessa água é salgada, quanto é doce, quanto está nas geleiras, quanto está líquida. Então, o nome desse painel, ele tem esse nome de afina camada, justamente para a gente mostrar que, em comparação com o tamanho do planeta, a atmosfera é bem fina. Então, se a gente fala assim de 12 mil quilômetros de diâmetro no planeta, uma atmosfera ali com 800 quilômetros, ela tem uma espessura baixa perto do tamanho do planeta. Por isso que a gente escolheu esse nome. É uma camada fina, uma camada delicada, mas que é fundamental para a manutenção da vida no planeta. Então a gente falou um pouco sobre estruturas internas, estruturas do planeta que permitem a vida. Tem mais algumas coisas que a gente precisa falar que são fundamentais para o surgimento e a manutenção da vida aqui. Bom, a primeira delas é o Sol. A energia para a fotossíntese, energia para as massas de ar, energia para o ciclo da água. Essa energia vem da onde? Vem do Sol. Então, o Sol, a gente está numa distância do Sol ideal, uma distância que a gente não está nem muito perto e nem muito longe. E isso a gente chama aqui de zona habitável. A Terra está exatamente nessa zona habitável. Outro fator importante para a vida na Terra é a Lua. O tamanho que a Lua tem em relação ao nosso planeta permite que a Lua estabilize o eixo da Terra. Então a Terra está um pouquinho inclinada, ela está com o eixo um pouquinho para o lado. No que isso influencia? Nós temos um ambiente mais estável graças à Lua estabilizar esse eixo. Então as estações do ano que a gente conhece, inverno, verão, outono, primavera, vem desse eixo, dessa inclinação do planeta, e esse eixo é estabilizado pela presença da Lua. Então a Lua também tem um papel fundamental na vida no planeta. A gente resolveu colocar essa engrenagem no primeiro painel para mostrar um pouco da relação de todos esses elementos que a gente citou aqui: atmosfera, água, solo, que influencia no clima, que permite que os seres vivos estão aqui. Então, essa engrenagem ela está funcionando aqui perfeitamente, só que quando a gente alterar alguns desses elementos, atmosfera, água e solo, isso pode ter um impacto nos seres vivos, e isso inclui a gente também. Muito legal, né, pessoal? Não deixe de acompanhar os próximos episódios do Por Dentro do Catavento, especial Semana Nacional de Museus. Amanhã tem mais. Tchau, tchau!